tudo de bom para você? Está no ar? Seja muito bem-vindo à Rede Gospel. Hoje nós temos convidados especiais, uma delícia na nossa cozinha. Tem um aroma maravilhoso de um pão caseiro que Dona Elan vai fazer pra gente, que eu já estava de olho nele lá no Instagram dela, já fazia um tempão. Este é de calabresa, mas ela trouxe outras opções com a mesma massa, que você pode fazer aquele enroladinho de salsicha, que eu também amo, acho uma delícia. Parece gosto de infância, né, Elan? Boa tarde, meu amor. Que bom que você está aqui, minha amiga, de novo. Este daí também é o que ela vai ensinar a fazer, todos na mesma massa, mas você pode fazer o doce, você pode fazer o enroladinho, você pode fazer com outros tipos de recheios. Então a Elan vai dar esse passo a passo pra gente dessa receita que é super fácil para fazer. Fique aqui com a gente que você vai adorar esse passo a passo e é legal para você fazer, para vender e, obviamente, faturar. Então fica aqui com a gente que ela vai te dar também todos os preços de tudo que você vai gastar. E Carol Dias, famosa, chiquérrima, estou muito feliz que a Carol está aqui hoje. A Carol está lançando um livro. Primeiro que ela sempre lança livros de muitas celebridades, você vai saber um pouquinho mais. Mas daí o que ela fez? Ela fez uma compilação de histórias de mulheres de sucesso, mulheres vencedoras, que nos inspiram. E através desse livro você também vai se inspirar para não desistir dos teus sonhos, que é o mais importante. E é o grande objetivo da Carol, sempre que ela lança livros de outras pessoas também, são sempre histórias inspiradoras. Então você fica aqui conosco, você vai saber um pouco mais da história desse livro e vai conhecer mulheres que, sabe aquela história que nós sempre temos aqui no quadro Tudo de Bom para você vencer? Exatamente isso, por isso que ela está nesse quadro hoje, daqui a pouco nós vamos conversar com a Carol. Nós vamos começar o programa de hoje conversando com o Michel. O Michel é um expert. Eu amo o trabalho do Michel porque ele entende tudo de internet. Então é muito importante, por quê? Porque ele é um especialista em segurança digital. E o que significa que cada vez mais nós precisamos estar atentos, porque só para você ter uma ideia, você está vendo o Michel aí na tela já, e eu já vou conversar com ele, porque hoje é o Dia Internacional da Internet Segura. Por que é importante que nós falemos sobre isso? Porque os golpes estão cada vez mais modernos, entre aspas, cada vez mais sutis, e você tem que estar atento, porque a maioria deles acontece pela internet, pela rede social, pelo WhatsApp. E nós fizemos uma compilação daqueles que são considerados este ano os mais importantes e o que você precisa estar mais atentos. São vários golpes que nós selecionamos. Para você ter uma ideia, tem um levantamento da agência Senado de que houve já nestes primeiros meses de 2025 um aumento de mais de 40% no número de golpes. O que significa também que você precisa, mais do que nunca, denunciar. São, na verdade, exatamente 45% de aumento do número destes golpes. Quando você denuncia, esse levantamento ele vai ficando cada vez mais eficaz e a polícia tem como agir também. Porque vira e mexe a gente sempre vê pessoas sendo presas por causa desses golpes. Michel, boa tarde, uma alegria ter você aqui de volta, meu amigo. Obrigada por você estar sempre a postos para nos ajudar, porque a gente nunca acredita na eficácia desses golpes, né, Michel? O que é pior, porque a gente percebe que eles estão cada vez mais modernizados, como eu falei, e nós muitas vezes não percebemos que podemos nos tornar vítimas de um deles, né? Boa tarde, Keila. Boa tarde, telespectadores. É um prazer estar aqui no seu programa. E é como você disse, esses golpes estão crescendo muito, tá, em quantidade, principalmente com a facilidade de comunicação, e eles têm todo um planejamento por trás para fazer com que as pessoas caiam nos golpes. Não é uma pessoa atrás do telefone falando com você, é um grupo de pessoas que uma é responsável por abrir conta em bancos para desviar o dinheiro, outra é responsável por fazer o contato, outra é responsável pela telefonia. Então são grupos especializados que realizam esses golpes. E cada vez mais eles mudam a história, porque a gente chama de golpes de engenharia social. Eles mudam a história para ter um apelo, para que você rapidamente faça uma transferência e aí eles desaparecem. Michel, eu queria começar a falar de um golpe que me chamou a atenção, que é a história do golpe do advogado. E você sabe que eu tive pessoas próximas, 2 semanas atrás, que passaram por isso, mas não imaginavam que era golpe, para te falar a verdade, nem eu. Essa história desse golpe do advogado é um dos mais novos, né, Michel? Exatamente, é um dos mais novos. O advogado,
o criminoso liga para você fingindo que é advogado. Ou manda um WhatsApp? Assim, ele pode mandar um WhatsApp. Porque no caso da história que eu vi, ele mandou um WhatsApp. Ele manda um WhatsApp. Ele faz uma história, ou que você tem uma indenização para receber, ou que um ex-funcionário seu vai entrar num processo trabalhista contra você, e aí ele consegue resolver isso sem que ele entre no processo. Então, é alguma desculpa para que você faça uma transferência para ele. Sei. Tá? Ou seja, é alguém que descobre que pode ter acesso a algum processo que eu tenha, porque hoje em dia, se você tem aquele pagamento das pessoas que têm o acesso, né, Michel, a todo o sistema judiciário, e daí a pessoa vê se eu tenho um processo e entra e fala, olha, eu vi aquele seu processo e tal, eu sou advogado, posso resolver o problema. E a partir dessa conversa, ele cria essa confiança e pede o dinheiro. É isso? Exatamente. Esse tipo de golpe está tão grande que a OAB criou um canal para que as pessoas que foram vítimas informarem a OAB para ela fazer a compilação de dados e tentar prevenir. Meu Deus do céu. Então, na verdade, se um advogado ligar para mim, eu não conheço esse advogado, ninguém me indicou um advogado, eu não posso nem continuar essa conversa, né, Michel? Não. Sempre fala com um advogado da sua confiança, tenta falar pessoalmente. Se você não conhece, busque tenta falar pessoalmente com ele e só trate com ele. Não acredita sem confirmar as informações, por exemplo, vai ter um processo trabalhista, eu posso te tirar dessa, ou você tem uma indenização para receber, sempre fale com o advogado da sua confiança. Outra coisa que eu vi que também está muito em alta são aqueles robôs, que as pessoas dizendo que trabalham em bancos. Esse na verdade, não é novo, né, Michel? Mas ele é muito recorrente, né? Exatamente. Assim como o banco tem aqueles chats para falar com você automaticamente, os criminosos também criam esse tipo de programa. Com inteligência artificial aí que você pode comprar um plugin do ChatGPT, comprar programas especializados, os criminosos estão comprando esses programas e aí utilizando para dar golpes em quem eles têm, nas pessoas em geral. Então, mas nesse caso, como é que eu faço? Se o telefone da minha casa toca e falam que é do banco, eu já não posso acreditar? O banco nunca vai ligar para mim, Michel, é isso? Nunca vai mandar um WhatsApp, nunca vai mandar um recado no SMS? Isso não acontece? Pode ser, são raras as vezes que o banco liga, mas se o banco ligar e pedir uma transferência, não faça, entendeu? Se você está com dúvida, vá na sua agência ou ligue no telefone direto do seu gerente, tá? Não faça nenhuma negociação com a pessoa que está te ligando. Eu não atendo, eu nem atendo o telefone. Eu também, se não for o número... Se eles quiserem, eles me mandam uma mensagem pelo aplicativo, entendeu? Tem bancos que tem bancos que não tem, mas eu não atendo esse telefone quando falam que é de alguma instituição. Normalmente, se você não é um número que a gente conhece, a gente nem tem atendido mais, né, Michel? Para evitar mesmo, né? Exato. Michel, mais um que eu quero te falar, que eu também achei importante, que são os golpes dos investimentos, entre aspas, milagrosos, que as pessoas oferecem pelo Instagram ou pelo WhatsApp. Esse eu nunca ouvi falar. Como que funciona esse? Esse é uma promessa, eles fazem uma promessa. Olha, eu vou investir em Bitcoin, por exemplo, ou eu tenho investimento, eu tenho um amigo que que sabe o que está acontecendo na bolsa, que ele conseguiu ter um retorno, e aí eles dão um retorno muito, muito grande, e a pessoa acaba ficando muito tentada a investir e ter aquele retorno, e acaba dando dinheiro com uma promessa de retorno. Só que quando você transfere o dinheiro, óbvio, aquele contato sumiu. Que seria um golpe do dinheiro fácil, né? Alguém me oferece isso, manda um inbox, alguma coisa assim, e começa uma conversa e me faz acreditar de que eu vou ganhar o dinheiro de uma maneira fácil. Isso. Ou seja, não dá nem para responder, né, Michel? Quando se oferece, não existe nada fácil, né, Michel? A gente precisa entender isso também. Que às vezes essa inocência é que faz com que a gente acabe perdendo dinheiro, né? Não só o tempo, mas principalmente o dinheiro. Inocência e desespero, às vezes. Achando que pode ganhar esse dinheiro num momento de necessidade, né?
Michel, exato. essa história do CNPJ, o que é esse golpe do CNPJ também? O criminoso, ele entra em contato com você por WhatsApp e ele fala que seu CNPJ está sendo negativado ou teve algum problema. E aí ele fala, se você pagar pelos meus serviços, eu consigo resolver isso daí. Sei. E aí a pessoa que está do outro lado da linha, muitas das vezes não sabem o que consultar. Acabam confiando nesse criminoso e acabam pagando, sendo que o CNPJ nunca teve nenhum problema. Ah, meu Deus do céu. Quer dizer, você, pela simples hipótese de que pode estar passando por algum problema, você paga por algo que nem existe. Isso, é isso mesmo. É cada vez uma história diferente para te gerar desespero e para tirar dinheiro de você. E você sabe que eu recebo muito de legalização, de aquela dívida, tem como você quitar aquela dívida, e manda até o nome, o CPF e tudo, sendo que eu nem tenho dívida, mandando você clicar num link. Nenhum link deve ser clicado, né, Michel? Também é importante a gente lembrar isso, né? Não, SMS, essas coisas. Nada, porque você tem duas opções. Ou você clica no link e ele te direciona para uma página que parece ser uma página de alguma instituição, de algum banco, e aí você vai acreditar que é a página e fazer algum pagamento, vai roubar os seus dados. Ou pode ser um link que instala um programa no seu celular e consegue roubar dados do seu celular. Quer dizer, de todo jeito eu vou ser prejudicada, né, Michel? Eu recomendo nunca clicar nesses links. E assim, eu sei que é uma complicação, porque eu recebo mais telefonema de golpe do que telefonema de pessoas que eu conheço, de clientes, ou daqueles que eu realmente tenho que atender. Estou falando não só telefonema, como mensagem de WhatsApp, SMS, tudo, né, Michel? Eu também, recebo o tempo inteiro. E-mail também, a gente não pode se esquecer, né, Michel, que também podem ser armadilhas, né? A mesma coisa. Todos os mesmos golpes pode ser telefone, e-mail, telefone celular ou telefone fixo, entendeu? São todos os mesmos golpes. Agora, Michel, para a gente encerrar, eu queria te falar que você esclarecesse um pouquinho do DeepSeek por conta de alguns casos que nós temos visto, até viralizou na internet, uma senhora que acreditava que tinha começado um relacionamento amoroso com um astro de Hollywood. Não sei se você se lembra disso, acho que foi o mês passado, se não me engano. Você lembra, Carol, disso? Você lembra, Elan? E a gente percebia, todo mundo aqui, as meninas todas aqui, e os meninos também falando sobre isso. A gente percebe que na inocência pode acontecer e essa mulher perdeu muito dinheiro. Eu sempre falo sobre isso aqui. O DeepSeek, ele é muito, muito eficaz no que diz respeito à questão do rosto, né? Já falei sobre isso aqui também, da imagem, né? Da mudança da imagem ali, da sobreposição da imagem que deixa parecendo mesmo o ator de Hollywood, se a pessoa quiser ou quem quer que seja. Como nós estamos falando de várias faixas etárias, e, por exemplo, essa senhora era bem idosa, a gente sabe que muitas pessoas não conseguem identificar a diferença, né, Michel? Uma pessoa totalmente leiga, que não tem o hábito mesmo das redes sociais, da internet, tem uma dica, assim, que, vamos dizer assim, quase que uma dica mágica para a pessoa bater o olho e falar, não é Richard Gere, não é não sei quem, é uma farsa. Tem como? Olha, tem programas de inteligência artificial que eles conseguem falsificar essas imagens, e não só as imagens, mas a voz. E consegue fazer uma voz e uma imagem parecida com a da pessoa. Não tem nenhum programa eficiente para identificar isso. Tem estudos de como essa é uma preocupação muito grande das autoridades internacionais, tem estudos de como identificar, mas não tem nada efetivo. As regras de segurança são sempre as mesmas para todos os golpes. Não dê dinheiro se você não conhece a pessoa pessoalmente. Não acredite em milagre com relação a dinheiro, com relação a relacionamento. Então, a pessoa tem que sempre entrar com uma desconfiança daquilo que ela está vendo do outro lado. Não acredite, né, Michel? Não acredite, exatamente. É literalmente na dúvida, nem pensar. Sim,
Na dúvida, a pessoa do outro lado vem falar com você e apresenta a cara lá, apresenta as credenciais para você confiar nele. Michel, obrigada demais pelas suas informações. Hoje o Instagram do Michel está aí na tela para você ter mais informações. O Michel sempre posta muitas informações justamente para que a gente cada vez mais tenha um esclarecimento maior daquilo que realmente é um perigo e que você pode se livrar prestando mais atenção. Está aí na tela, Investigação Digital é o Instagram do Michel, para que você possa segui-lo nas redes sociais e ficar bem informado. Como eu te falei, sempre tem ali orientações importantes. Meu amigo, um beijo para você, obrigada. Até a próxima, um ano novo abençoado, viu? Obrigado, um beijo para você também. Sempre uma alegria ter você aqui conosco. Um prazer estar aqui no seu programa. Tchau, tchau. Bom, vamos falar daquilo que eu havia comentado com você? Vamos falar de mulheres de sucesso. Pode rodar a nossa vinheta. Isso aí, tudo de bom para você vencer, porque nós estamos aqui para te darmos alternativas para que você aprenda cada vez mais. E nada melhor do que pessoas bem-sucedidas para nos ensinar. Por quê? Porque nós sempre nos espelhamos, ou se você não faz isso, deve se espelhar, naquelas pessoas que venceram. Porque a vitória já é uma coisa que já está ligada à batalha, né, Carol? Obrigada, Carol, você está aqui com a gente, minha querida. Obrigada. Porque quando você fala que você venceu o quê? Você teve um perrengue ali para enfrentar, né, Carol? Sem dúvida. E a Carol tem visto isso ao longo da carreira dela, não só como escritora, mas também como publisher. E é muito legal, porque quando você encontra livros como esse, quando falaram da Carol para mim, eu pensei exatamente nisso, porque nós precisamos dessa inspiração. As pessoas, normalmente, você tem pessoas próximas a você que você pensa que te ajudam, mas na verdade mais te atrapalham do que te ajudam. A maioria, né? Então, as pessoas não colaboram. Então, você tem que ter pessoas, e nesse caso, histórias, como a Carol, como eu te disse no início, que a Carol compilou, justamente para isso, para mostrar para você que todo mundo enfrenta um perrengue para chegar lá. Você conhece alguma história de alguém que... Nem herdeiro, né, Carol? Até herdeiro, para manter, tem que aprender a administrar. A gente entra na conversa do quadro anterior. Quem conta um milagre muito grande, com certeza é golpe. Então, a gente também tem que tomar cuidado lá na editora com as histórias que a gente recebe. Bom demais para ser verdade, né? Com certeza. Não acontece nada, tá? O Richard Gere vai pegar o telefone e vai falar com você. E vai... Gente, pera, né? Não é assim. Não é mesmo? Não, nunca. Nunca nenhum artista me ligou. Sempre é assessoria. Sempre assessoria. Carol, como é que nasceu a história desse livro, A Força da Mulher no Empreendedorismo? Então, na verdade, esse livro especificamente é o resultado do meu mestrado, que eu juntei os meus 18 anos como empreendedora e eu ainda li 200 obras de empreendedorismo, comportamento, e aí eu gerei esse livro. Mas esse livro foi um estudo aí de caso, o primeiro capítulo não, mas o segundo e o terceiro eu apliquei dentro da minha empresa. Eu abri uma empresa muito jovem, com 19 anos. Carol, quando você fala... São 200 livros que você leu, são 200 histórias. São 200 histórias, mas eu li muito livro de empreendedorismo também. Eu peguei livros de referência no mercado e fui lendo. E qual você acha que é a maior dificuldade para a mulher empreendedora hoje e que você acaba conseguindo dar um caminho das pedras aqui no livro? Porque eu imagino que você vai juntando histórias, né? Sim. E você vai juntando maneiras também de empreender, quando você pega livros desse e quando você faz a sua tese também. O que você acha que é o mais difícil de tudo? Vencer o medo. Ah, quer dizer, o maior problema sou eu? Sem dúvida, sem dúvida. Porque assim, a gente é cercado por pessoas que às vezes nos desmotiva. Às vezes, não sempre, mas muitas vezes desmotiva. Mas o que eu percebo, na maioria das mulheres que eu converso, que eu já conversei, de empreendedoras de sucesso ou de mulheres que quebraram, é o medo. O medo congela. Consequentemente, você não consegue fazer, e se você fizer, você tem uma possibilidade maior de errar por conta dessa insegurança. Exatamente, porque assim, ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo e ninguém tem a resposta para tudo. Mas eu não posso chegar insegura para uma reunião, eu não posso estar insegura numa entrevista, eu não posso estar insegura numa mesa de negociação. Mesmo que eu não saiba, não é demérito não saber, mas você precisa falar para a pessoa, ser claro e trazer as respostas posteriormente, não tem problema também. Isso não vai atrapalhar numa entrevista, por exemplo? É porque às vezes, e você sabe que eu até estava vendo esses dias no LinkedIn, você conhece algumas pessoas que a gente conhece até, eu comecei a ver o LinkedIn e fiquei pensando, gente, mas não parece que tem muitas coisas que não são aquilo, né?
as pessoas aumentam. E como é que você vai apresentar isso depois, né? Porque num determinado momento, se você está se apresentando ali, alguém vai te chamar para fazer aquilo que você colocou ali como sua competência, né? Exato. É que assim, o que eu percebo hoje, o desespero das pessoas é sempre em exagerar. É um exemplo, eu comecei com 17 anos trabalhando, eu tô com 38, eu tenho 21 anos, vou para 22 agora, que eu faço aniversário sexta que vem. Então, são 22 anos de experiência. Só que tem gente que perde a noção e coloca que tem 30 anos de experiência. Então, qual que é a sua idade, qual que é a sua experiência, com quantos anos você começou a trabalhar? E não é só isso, quantas empresas você passou? Então, quando chega para mim qualquer história que eu vejo que está destoando da realidade, eu já sento e converso. Porque eu preciso dar uma segurança comercial para esse cliente e eu preciso dar uma segurança jurídica mesmo não sendo advogada. Porque 18 anos de experiência, eu adquiri uma boa experiência em direito autoral, em direito de imagem, em direito de personalidade. Você vai criando mecanismos... Já vai tendo conhecimento daquilo. Sem dúvida. Então tem gente que inventa mesmo. Inventar não é um bom caminho para você vencer, literalmente. Eu brinco com o seu advogado, seu contador e sua editora, não minta. Outra coisa, quando você reúne essas histórias, e eu vi que você fala muito sobre a diferença que ainda existe quando nós falamos das mulheres empreendedoras e o homem no mercado de trabalho. O que você acha? Ainda é muito grande? Existe uma diferença muito grande para se encarar cada um dentro desse papel? E isso vai fazendo com que cada vez mais um se afaste do outro ou não? Não, eu não quero ser polêmica. Eu nunca sou polêmica nas minhas falas porque eu tento ter um posicionamento muito neutro. Mas eu acho que não todos, mas alguns homens não estão preparados para as mulheres no mercado de trabalho. Eles não estão preparados para negociar com uma mulher de uma forma profissional. E aí vem aquela história, vamos tomar um vinho depois do expediente, vamos jantar ou vamos não sei onde. Então, essa falta de profissionalismo eu acho que pega um pouquinho ainda. Então não é desigualdade, é quase que um demérito, né, da mulher. Um pouco. E eu acho que a questão da maternidade existe também. Não sou mãe, então não é uma coisa que eu passei na minha vida, na minha história, mas eu acho que pega um pouquinho a questão da maternidade, porque eu acho que toda mulher tem o direito de cuidar do seu filho, de dar uma atenção ali, e querendo ou não, né, eu não quero criar polêmica novamente, mas a gente sabe que sempre puxa um pouquinho aqui para nós do que para eles, o que não tem nada de errado, mas tem muito homem também fazendo muito papel de mãe também, mas eu acho que a maternidade também pega um pouquinho, o que também não tem problema. Meu livro fala sobre isso também. Quer dizer, só é algo que você também vai ter que enfrentar. Se reinventar. E enfrentar também, no dia a dia. Exato. E os maiores desafios, você acredita que um posicionamento diferenciado pode diminuir esse desafio? Com certeza. Com certeza. Por exemplo, quando eu falei com 18 anos que eu estava idealizando uma empresa, todo mundo deu risada. A maioria das pessoas deram risada, não acreditaram, e com 19 eu comecei. Você precisa, que nem você falou agora no começo, a gente precisa trilhar um caminho, provar esse caminho para depois a gente ser reconhecida. Não é do nada, eu publiquei na minha história aí 1.200 livros, não é do nada que vieram 1.200 livros, não é do nada que vieram 1.500 autores. Começou com alguém lá atrás. Então, você vai construindo, é um passo de cada vez e não pode parar. Carol, de todas as histórias que você ajudou a contar, teve uma que mais te emocionou? Que até hoje você fala, caramba, ninguém superou essa? Teve algumas difíceis de contar. Por exemplo, a Alessandra do Valle, que perdeu o filho vítima de violência, né, que é filha do Luciano do Valle. Sei, a Alessandra do Valle. Isso, foi muito difícil conversar com ela a primeira vez, porque é uma mãe que perdeu um filho, é muito difícil. Não sei qual é essa dor, não tenho filho, deve ser muito, muito dolorido. Mas eu sempre falo que a dor a gente também sente, né? Mesmo você não tendo, né? Mesmo quando você conta uma história, mesmo você não tendo passado por aquela situação, não sendo mãe, como eu também não sou mãe, mas a gente sente, né? Você imagina e é o suficiente, né, Carol, para sofrer junto. Nossa, é muito difícil. Aí você precisa ter todo um trabalho ali. Eu brinco, né? Eu sou tudo lá na editora, porque eu tenho que me manter ali para a pessoa também confiar e contar para mim. E uma das histórias mais difíceis que eu contei foi uma história de tráfico humano, que é a própria vítima me contando, que é uma história famosa envolvendo a influenciadora Cate Torres, que foi... A Cate já veio aqui, eu acho. Ela mesma. Americana, que mora nos Estados Unidos, né? Isso, que está presa agora no Rio de Janeiro. A única vítima que decidiu contar, eu passei 1 ano trabalhando com ela. A Cate que veio aqui, eu não sabia. Será que é ela que está presa? Não sei. Meu Deus. E aí, o trabalho que foi feito ali durante 1 ano foi muito difícil.
Porque a vítima revisita tudo que passou. Sofre de novo, né? Não, e eu ouvindo o que ela passou também é muito difícil. A gente tem que triar, porque nem tudo a gente colocou no livro. É complexo. E daí quando você junta muita coisa do que você ouve, voltando para o empreendedorismo, para colocar num livro próprio, como é que eu seleciono isso? Para que essa motivação seja algo mais contundente ainda, Carol? Então, eu sou uma empreendedora, então eu faço livros de empreendedorismo sendo empreendedora. E eu sei quem é empreendedor de eu ouvir as histórias. Empreendedor não conta que tudo é fácil. Quem conta facilidade não é empreendedor. Ele pode ser até herdeiro, mas empreendedor que também não é demérito. Pode ser herdeiro e empreendedor, mas empreendedor que começou sem dinheiro, que começou sem nada. Eu comecei sem recurso nenhum. Eu comecei ali no conta-gota mesmo, sabe? E você vai construindo. Então, quando você me conta uma história que eu sei que não é verdadeira, eu não entro, eu não coloco no... Você já percebe que não é verdadeira. Então, com certeza. Carol, você acha que antes era mais difícil empreender por conta da tecnologia de hoje, de toda a acessibilidade que nós temos, ou que, na verdade, tudo isso também pode dificultar ainda mais, porque hoje a gente percebe que todo mundo acha que pode ser e começa de alguma forma. Você acha que a concorrência hoje é mais difícil? Eu acho que o acesso a tudo está mais fácil. O acesso às ferramentas, à tecnologia, às integrações, elas estão mais democráticas, mas você precisa andar na contramão. Então, se eu tenho uma dica para dar para uma mulher hoje que está em casa assistindo a gente, que está às vezes numa condição de vulnerabilidade, dificuldade, qual é o seu hobby? Pega esse hobby e tenta transformar ele numa ferramenta de trabalho. Não sei qual é. Eu sempre começo por aí. For. Exatamente. Porque eu fiz do meu hobby uma ferramenta de trabalho, porque eu sempre fui muito apaixonada por design gráfico, eu sou formada em design, mestra em design. Então eu fui lá construindo dentro daquilo que eu gostava de fazer. Então eu sempre falo para essa mulher começar pelo que gosta e ir para as ferramentas de mercado, porque hoje tem muito acesso. E a transição? Hoje se fala muito em transição de carreira por conta de uma expectativa maior de vida e as pessoas, ao longo da vida, se veem no direito de cansar de fazer aquilo e, com 60 anos de idade, por exemplo, praticamente recomeçar. A Elan tem menos que isso, mas a Elan fez uma transição como essa, porque ela era policial... Ela é, porque ninguém deixa de ser policial. Ela é policial militar. Legal. E 3 anos, né, Elan? Sim, 3 anos. 3 anos atrás, ela era uma coisa que ela gostava no dia a dia, cozinhar, e ela foi devagar começando a cozinhar, até que ela começou a vir para cá, daí daqui ela começou a ir para outros lugares e tal, ela tem uma assessoria que vai levando todos os lugares, e ela fez essa transição, que era uma coisa completamente diferente do dia a dia. Deu certo para ela, mas normalmente dá, Carol? Eu publiquei um livro recentemente de um chefe também de cozinha chamado Gustavo Pereira. Ele trabalhava numa das maiores agências de publicidade do país. Ele vendeu tudo, foi embora para Paris, ficou 1 ano estudando, voltou e abriu o próprio buffet. Eu vou ser sincera, eu acho um baita desafio, uma baita uma doideira, coragem. Menina. Porque todas as vezes que eu tentei pensar em me aventurar, eu já coloquei alguns bloqueios para mim mesma, porque dentro do meu campo editorial, eu tenho 4 selos editoriais e eu estou abrindo outra editora que vai ser lançada em março. Depois a gente vai conversar sobre esse projeto novo. Quer dizer, está dentro daquilo que é a tua vida inteira. Exato. Eu já pensei em fazer outras coisas, mas eu confesso que ainda me pega um pouquinho. Quer dizer, que você tem que ter uma coragem maior quando você vai mudar literalmente de carreira, né? Você sai da polícia, vai cozinhar... Né? Então, é a mesma coisa você resolver cozinhar agora. É totalmente fora daquilo que você está habituado. Né? Você sai da sua zona de conforto, né, Carol? Exato. Algumas pessoas podem me questionar em casa. Mas a administração de empresa é a mesma coisa? O seu RP pode ser a mesma coisa? Ou o seu contador, seu advogado? Eu até concordo que pode ser as mesmas coisas, mas você não sabe quem é o fornecedor, você não sabe direito para quem vender, como abordar, quais são as práticas de mercado de bastidor, que tem gente que não vai te contar. Então, é difícil. Fazer tudo igual, né? Porque quando você cozinha, você tem que fazer o pão igual para todo mundo. Você não pode vender um de um jeito, um bolo mais baixo, um bolo mais alto. Quer dizer, a coragem é que vai movendo... O empreendedorismo é baseado na coragem, né, Carol? Exato. E no preparo também, né? Você tem que se preparar minimamente, né? Para você abordar ali as pessoas certas. Carol, e dentro do livro, a gente encontra essas mulheres que acabam nos inspirando. Esse é o meu. Esse que você está comentando vai sair mês que vem. Ah, vai sair o mês que vem. E esse aqui você conta a tua história. Na minha história empreendedora. Gente, e é muito legal, né? Porque daí você consegue inspirar mulheres através daquilo que você está fazendo ao longo da tua vida. Exatamente. Carol, e qual foi a maior dificuldade para escrever? Qual o momento que você teve maior dificuldade para escrever? Então, na verdade, eu não queria que fosse um livro que
as pessoas olhassem e falassem, que legal, deu certo para ela. Não vai funcionar para mim. Por isso que eu li 200 obras, para chegar num método. Ninguém vai nunca chegar num método 100%, porque os momentos estão mudando. Se eu falar para você quais foram as minhas estratégias em 2006, elas não cabem mais hoje em 2025, elas não existem aqui. E, com certeza, o que eu estou conversando com você hoje, daqui 2, 3 anos, também não vai funcionar. Então, o que eu falo para todo mundo é, faça o que ninguém está fazendo, vá na contramão de todo mundo e vai com coragem, perca esse medo, porque a gente é pego pelo medo todos os dias. Eu tenho medo às vezes, confesso, mas eu tento vencer meu medo todos os dias, porque senão a gente não sai do lugar. E eu acho que também a gente é meio ansioso, né? Com Se certeza. puder ficar pronto ontem, é melhor. Acho que esse passo a passo de você demorar os seus 20 anos para conseguir, as pessoas querem... Você contou uma história de 20 anos, mas quem ouve fala, nossa, mas por que eu não consigo? E está começando a 2, a 1. Não. É uma construção, né, Carol? Não é do dia para a noite. E é uma construção de reputação, acima de tudo. Você pode ser o mais expert na sua área. Existe uma questão de reputação que ninguém vai te dar crédito no mercado se você não tiver um histórico ali para contar, para mostrar. Agora, você acha que o começar do zero ainda é possível hoje? Eu acredito, eu comecei do zero. E hoje, com toda a modernidade, você acha que as pessoas ainda pensam, a ansiedade não é maior hoje, faz com que as pessoas tenham mais medo? Então, mas aí vai do perfil, né? Porque se você quer construir uma coisa sua, com a sua cara, com o seu jeito, você vai ter que construir do zero. Ou você vai aí empreender, ou... Até me fugiu o termo, não é intraempreendedorismo, porque seria dentro de empresa. Ou você vai para uma rede, por exemplo, criar como é que fala? Você comprar um... Startup? Não startup. O startup é um caminho, mas quando você quer comprar uma rede de alguém... Franchising? Isso. Esqueci a palavra, me perdoem. Você também pode ir por esse caminho, se você quer ter seu negócio, mas não quer... segurança um pouco mais... Vem um negócio pronto. Você quer uma franquia, exatamente. Você quer ter uma franquia. Você pode ter também. Nada é demérito, mas é até onde você quer chegar. Quanto mais você se desafiar, mais longe você chega. E é porque hoje a gente tem tantas vertentes, né? Porque eu acredito mesmo que essa explosão de rede social, isso traz uma possibilidade maior de você escolher melhor e pensar mais e tomar cuidado na hora de investir, né? Porque às vezes você não tem, mas às vezes você tem o que investir e acha que aquele é o melhor caminho sem prestar atenção em quem está fazendo e quem já ganhou e já foi bem sucedido. Isso é muito importante. Os livros hoje, eu sempre brinco que durante muito tempo se fala que os livros estão fora de moda, né? As pessoas falam, os adolescentes hoje, é uma dificuldade de você fazer ler. Não interessa nem que você leia o livro digital. Mas você precisa entender que a experiência das outras pessoas é que nos faz crescer. Não adianta, não existe outro caminho. Porque você, claro, pode fazer sozinho, mas quando você vai juntando as histórias que você vai ouvindo, como a Carol está falando para a gente, é uma possibilidade que você tem de realmente ver a tua vida transformada através do exemplo de alguém. E não é demérito para ninguém você se espelhar nas pessoas que são bem-sucedidas. A ideia é essa mesmo, né, Carol? Não, e muito mais do que isso, conhecimento é independência. Quanto mais você souber e quanto mais você tiver autonomia do seu negócio, mais sucesso você tem. Imagina se eu não tivesse conhecimento de direito de personalidade, por exemplo, eu toda hora ligando para um advogado para perguntar. Isso amputa o meu trabalho. Então, eu preciso ter conhecimento. E eu só tenho esse conhecimento se eu sentar para ler. Você não tem como saber de outra forma, gente. Não tem. Por isso que a gente vai emburrecendo quando a gente se afasta dessa fonte de conhecimento. E que é o mais importante. Então, se você quer vencer, não interessa a carreira que você escolher. Todo mundo tem um lugar ao sol, seja qual for a tua profissão. Nós não estamos falando aqui só para quem cozinha, só para um jornalista, só para um empreendedor. Nós estamos falando para o empreendedor, que é aquele que realmente quer vencer de alguma maneira. E de uma maneira honesta. Exatamente, é o mais importante. Sem dúvida. Tem jeito, né, Carol? Com certeza. Olha, vou deixar no Instagram da Carol, no Publisher Carol, tá aí na tela para você, tem um link ali na bio, que você adquire o livro e que você tem mais informações de todos os outros trabalhos. O que você ia contar de março? Que eu não vou aguentar. Não, março a gente vai soltar esse livro de mulheres empreendedoras. A gente está montando um time de 15 mulheres, que é o mês da mulher. Aí eu vou te presentear com a obra. Cada uma vai contar uma história. Exatamente, a sua própria história. Quem selecionou as 15 mulheres? Eu. E no que você se baseia para selecionar, Carol? Eu faço um bate-papo. Eu faço um bate-papo porque o que acontece? Hoje eu criei um relacionamento muito forte com as assessorias. Então, as primeiras pessoas que eu procurei foram as próprias assessorias que eu trabalho. E elas começaram a me indicar um monte de gente.
E aí eu fui olhando o perfil, fui olhando história, fui olhando a empresa. E as que eu selecionei, eu chamei para conversar. Quando eu chamo para conversar, um bate-papo de 20 minutos é suficiente. Porque eu quero entender se aquela mulher realmente está à frente do negócio ou se ela é a garota propaganda, vamos dizer assim. Entendi. E aí eu selecionei por conta disso, porque eu sei que elas estão ali que tá trabalhando mesmo, né? É. Pode até ser a garota propaganda, mas também o requisito é estar trabalhando, né, Carol? Exatamente. Carol, obrigada por você estar aqui Eu com a que gente. agradeço. Fica aqui para você comer um pedacinho do nosso Fico. pão caseiro. Fico Então tá. sim. Carol, que o cheiro tá demais, não tá? Tá uma O delícia. aroma está maravilhoso, dona Elan. Quase pronto ali, ó. Tá, menina? Rapidinho assim? Tudo bem, meu amor? Vem você. Ai, Elan, finalmente vamos fazer esse pão caseiro, Pois hein, é. menina? Mas sempre que fala em pão, gente, eu tenho aquela impressão daquele negócio tão demorado, que demora demais, que fica descansando não sei quantos anos. Esse é assim? Nós temos também pães com a fermentação mais lenta, né? Ela fica um pão mais saboroso, mais leve, a gente acaba E consumindo esse? mais. Esse aqui é um pouco mais rápido. É mais tranquilo? É, rapidinho. Então vamos lá, por onde Vamos. nós começamos, meu amor? Nós é porque vamos- esse aroma é porque tem um no forno, Tem um né? no forno. Meu Deus do Já céu. empesteou, né? Tinha ali alguém já falando do pão. Ó o pão, ó o Tá pão. o pão. Já tá avisando. Vamos lá, minha amiga. Vamos. Por onde começamos? Nós vamos começar com a farinha. Você viu que dá para fazer com essa massa uma infinidade de opções. É com recheio, sem recheio, doce. A gente já mostrou pra você, mas você chegou agora. Muito boa tarde, que agora você vai aprender a fazer esse pão caseiro com calabresa. Mas você pode fazer de frango, que a Elan trouxe de frango. Você pode fazer aquele que parece um enroladinho de salsicha. Porque, na verdade, você pode fazer. Você fez aquele só recheado, mas pode fazer no formato de enroladinho também, esse, né? Sim, é a mesma massa. Eu fiz Salsicha. enroladinho, fiz as flores. Você fez as flores são doces, você falou, né? São doces. Tá. E as tranças. E as tranças. E dá Ai, também, que se quiser, fazer uma esfirra com essa massa. Ah, é? Uhum. Então tá, vamos lá. Perfeito. Bom, aqui nós colocamos a farinha, Certo? o fermento. Estou usando fermento seco, mas se você quiser utilizar o fermento fresco, precisa aumentar aí 3 vezes a quantidade deste fermento. Tá certo? Aqui, o açúcar já está junto com o sal. E toda vez que eu vou acrescentar o fermento, vou botar o sal junto, mexe antes para não ter Então problema. aí você misturou um pouquinho do açúcar com um pouco do sal já. Isso. E já coloca junto. Já coloquei junto. Essa receita é muito rápida, muito fácil de ser feita. Um ovo, ó, Inteiro. inteiro, aproximadamente aí 50 gramas. Gente, eu vou ter que mostrar o seu pé. Porque, gente, vocês não têm noção do croque que a Elan tá usando. Não é Isso que você lindo? pegou da sua neta, Olha né? aqui, não é Mostra de- pra ela, Rafael. de Você professora, consegue, Rafa cadê? e Luizão, mostrar esse croque Olha. cheio de coisa de culinária? Dá trabalho. Ah, gente, dá uma olhada se tem cabimento. Olha, Carol, se tem cabimento um croque desse? Não é lindo? Não. O croque não é, mas esse é legal. Esse é legal porque ele disfarça o croque. É, porque ó, tem tudo que é de confeitaria, Tem, batedeira. gente, eu não acredito no negócio Olha aqui, desse. ó. Tem tudo. Aí quem tô olha olhando, fala, ela tá "Oh, falando aqui, eu não sei nem o que ela colocou mais aqui. Porque quando eu olho pra baixo, tá um pé. Não, e do lado de cá tem um sorvete. Olha Sabe aqui. umas coisas assim, gente? É Nada. Ah, não, essa foi demais, viu? Vamos voltar pra nossa receita agora. Você tinha que ganhar esse croque, né, menina? Eu Primeiro ganhei. que croque é. Não, ganhar da empresa, né? Que estamos Ah, falando da sim. empresa ainda por cima. Então, olha, você vai colocar a farinha, o tempero, o sal, o açúcar, o ovo, o fermento. o fermento. O fermento, o sal, o açúcar e o ovo. Isso. Agora nós vamos Né, entrar. gente? Você viu o croque, gente? Vamos. Eu vou entrar aqui com a manteiga. Manteiga com sal ou sem nada? Eu prefiro sem sal. Certo. Uma dica, dá para fazer na batedeira, com batedor aspiral. Se eu for preparar essa na batedeira, eu acrescento essa manteiga só no final. E você prefere na batedeira ou não? O que Então, você acha que a é melhor? batedeira, ela te traz um resultado mais rápido, mas a gente precisa também analisar qual o aparelho que tem em casa, porque de repente não é tão potente, acaba prejudicando. Tá. A gente precisa bater aí pelo menos uns 5 minutos, dá um intervalo, bate mais 5, e dependendo aquece a batedeira e acaba interferindo. Então tem que ser uma batedeira também que seja... Então, melhor na mão. E outra, Resumindo. faz academia, faz Tá, exercício, faz o né? exercício, você sente mais a textura, fica mais Sim, fácil. sim. Tá. E agora eu vou entrar com leite. Leite nunca quente, sempre em temperatura ambiente. Se tiver muito calor, indico que coloque gelado. Integral? Integral. Certo.
Mas tá demais. Esse que tá no forno é recheio do quê? Esse eu fiz sem recheio, porque a gente já tinha trazido aqui muitas sem opções. Sem recheio, só com a manteiguinha. Nossa, um chazinho, um cafezinho para quem gosta, meio feito. Nossa, nem fale. Maravilhoso. Bom, aqui eu vou sovar... Você vai misturar bem primeiro e vai mexer até ele ficar... Ele vai desgrudar da mão? Como é que é o esquema? Vai, bancada... O ponto dele é desgrudar da mão. Ele fica uma massa não fica seca, uma massa fica úmida. Tá. Mas... E essa massa ela vai descansar meia hora, não sei quanto tempo? Depois que nós sovarmos ela vai descansar em 30 minutinhos. Tá. Depois que passou esse processo de descanso de 30 minutos, a gente volta a trabalhar com ela. Vai porcionando, abre da forma que desejar, recheia, já coloca na forma para poder descansar. Então essa é a primeira etapa. São duas fermentações, uma de 30 e a outra de 10 minutos. Certo, entendi. Ó, procurar trabalhar sempre com essa parte da mão. Tá. Se grudar a mão, a massa estiver grudando muito na mão, respira, lava a mão e volta. Nada de ficar acrescentando mais farinha, porque a gente vai ressecando o pão. Então tem isso também. Tem. Você lava a mão, tira mas essa não tá grudando não, hein? Não tá. A gente ainda não acrescentou, não juntou tudo que tem que juntar aqui, né? Ó. Tá vendo? Aí, às vezes, a pessoa... Mas tá pouquinho. A pessoa acha que só na primeira mexida já acha que precisa de mais. Aí vai colocando farinha e vai ressecando. E aí que vai ressecar demais. Vai ressecando. Entendi. Ó, exercício, academia, gente. Ó, que delícia. Então, olha, é importante que você entenda que essa é a primeira etapa. Na primeira etapa, você vai fazer a sua academia aqui. Exatamente. O tempo necessário para desgrudar bem da mão e você ver que a massa tá macia. Você vai sentir essa textura na sua mão. Vai. Aqui, eu vou precisar realmente desse primeiro descanso, da primeira fermentação. Então, esse tanto aí já é o suficiente. Não, uns 10 minutos a gente precisa trabalhar essa massa. 10 minutos. Daí vai desgrudar tudo da minha mão? Vai. Agora, eu vou precisar depois, descansar por conta do glúten. Ele vai ficar resistente, está estressadinho, a gente deixa ele descansar para poder voltar a trabalhar com ele. E a gente tem mais elasticidade para abrir essa massa. Uma coisa que eu quero te perguntar. Como é que eu vou deixar essa massa descansando a meia hora? Eu cubro com plástico de cozinha, um filme. Mas você cobre a vasilha ou cubro ela mesmo inteira? A gente pode colocar no bol aqui, e cobrir inteira. E deixar ela descansando. Certo. Tá? Não precisa pôr cobertor, não precisa, igual a gente fazia antigamente, lembra? Não. Pegava pão e enfiava um monte de cobertor em cima. Não sabia disso, menina? Agora não precisa mais, tá vendo? Na verdade, agora, e se eu pegar e deixar fazer esse processo que você está fazendo, só os 10 minutos e daí já pôr para assar? O que acontece? É possível, só que você não... 10 minutos não. Faço os 10 minutos e deixo a meia hora e depois dessa meia hora eu já ponho no forno, não dá? Não dá, mas é interessante a gente deixar relaxar, porque se relaxou o glúten, você consegue trabalhar melhor essa massa. Você consegue abrir melhor. Porque se ele não tiver descansado, a massa não tiver descansada, ela fica elástica. Você abre, ela volta, abre, ela volta. Entendeu? Entendi. Por isso é ideal aí esse tempo de descanso. Então, depois dos 10 minutos, eu vou deixar descansando meia hora, certo? Daí eu não posso já abrir de cara. Depois desses 10 minutos, ficou meia hora e eu tenho que mexer de novo nessa massa. Na verdade, aqui, se grudou um pouquinho, passa um pouquinho de óleo na bancada, raspa e continua trabalhando. Nada de acrescentar mais farinha. A gente trabalhou ela, deixa descansando aí esses 30 minutos. Aí nós vamos abrir, porcionar a massa da forma que quiser. Aqui eu porcionei de 450 gramas e aqui com 50 gramas. Certo. Então a gente porciona da forma que quiser. Uma receita rende um pão de 900 ou 2 de 450. Uma receita rende aquele pão maior de calabresa. De 900 gramas. Ou então 2 pequenos de 2 de 450. Ou então 18 unidades de 50 gramas. Com a salsicha. Isso. Ou então, esse aqui também tem 50 gramas. Nossa, você tá vendo aí? Dá 2 desses aí que os meninos estão te mostrando. Um daquele que você viu primeiro. 2 desses desse. Ou então, você vai ter 18 da salsicha. De 50 gramas. De 50 gramas. Então, você vai pesar, vai ter 18 pequenos de salsicha. Tá? Então, isso é legal também, porque rende muito. Rende. Porque nós estamos falando da salsicha, porque foi esse daqui que os meninos estão te mostrando, que foi o que a Elan trouxe. Mas você pode fazer um outro recheio. Você pode fazer de queijo e presunto, você pode fazer sem recheio. Isso. Que às vezes tem também. E o pão no forno. Ou só de queijo. Daí você tem este daqui, que são os doces.
Que não tem recheio, né, Elan? Ou tem? Tem recheio de doce de leite e o outro é de coco. Que maravilha isso, gente. Esse também, Daí Keilinha, esse, quantos? Esse aqui? tem 50 gramas, esse aqui. Cada um tem 50 gramas. Eu vou tirar outro pão Então do esse forno. daqui rende, os 50 gramas deve ter o quê, hein? Rende uns 10? Ou essa aqui é a massa toda? Uma massa, a gente consegue fazer ou 18 pães pequenos de 50 gramas, ou um grande de 900, ou 2 de 450. Aí vai. Esse daqui, ele Esse é tem de doce de leite. doce de leite na pontinha, ó, gente. Tá vendo? Parece aqueles de padaria mesmo, aqueles pães de padaria. Então você pode fazer o doce. Daí o doce você pode fazer assim. Ou você pode fazer com o recheio, ou só o pão doce. Mas daí altera a receita? Não, é a mesma. A mesma receita. Como que ele vai ficar mais docinho se Ela não é tiver um doce por agridoce, cima? Tá. essa massa. Vou Eu tirar o posso pão do jogar forno. uma açucrinha só por cima, assim, tipo aqueles açucrinha, Pode, super. né? Olha Nossa, aqui. gente, deixa eu ver esse. Esse não tem recheio. Esse nós fizemos E ele sem já tá recheio. pronto? Já está pronto. Quanto tempo demorou? Meia hora? Não, Demorou um pouquinho mais, né? uns 40 minutos no forno. Daí eu posso desenformar assim? A gente espera só um tiquinho para poder desenformar e já uns 5 Tá. minutinhos já desenforma. Você tinha... A gente não vai rechear esse, né? Não pode rechear esse, né? Pode. É só Pode? que assim, eu gostaria... A gente prefere Você trouxe o uma outra já descanso. descansada? Não, Dessa? eu trouxe, mas eu levei pro forno. Ah, tá. Então mas não a dá gente pra pode abrir esse daqui e deixar ele descansando na Como forma. é? Não precisa nem abrir. Só me fala uma coisa. Como que eu... Vamos imaginar que ele já esteja descansado? Como que eu abro ele para colocar o recheio? Eu coloco o recheio e fecho de novo. Então, você abre a massa aqui, ó. Certo. Dispõe o recheio e vem enrolando da forma que você desejar. Ou faz a trança, ou faz o pãozinho enroladinho mesmo. Aquele ali, como você fez? Os dois são tranças? Não, né? Esse aqui, ó, Keilinha, eu trabalhei ele aqui, depois eu fiz uns cortes e vim Ah, tá. jogando a tira por cima. Você faz mais ou menos um meio rolo, Isso. mas daí eu ponho o recheio antes de começar a enrolar. Antes de Põe coloca o recheio aqui no meio. Aqui. Vou esticar bem, ela vai estar bem Isso. descolada já da bancada. bancada. Daí eu coloco o recheio aqui. Nós não vamos colocar para não estragar, porque isso aqui a Elan pode fazer ainda normalmente, deixando descansar o Só tempo vamos certo, descansar tá? um tempinho ela. Então, você vai abrir e vai colocar o recheio, puxa para um lado para fazer não a trança, porque a trança fica mais difícil a gente te explicar sem ter a massa do jeito certo, né, A Elan? trança é assim, ó. Eu vou abrir a massa, aí eu ponho o recheio aqui no meio. Certo. E aqui, ó, eu venho e faço uns cortes, ó. Faço uns cortes, certo? E aí, gente? Aqui tá o recheio. Tá. Aí a gente vem trabalhando assim, ó. Ah, só um em cima do outro. Isso, aí fez a trança. Meio que casando um para um lado e um Exato, para o outro. isso. Daí fecha e vai ficar os pedacinhos ficar- abertos para ver daquele jeito. Exato. E outra coisa, como é que você acha mais ideal para eu vender? Olha, esse pão inteiro. Pão inteiro? Uhum. Quanto eu gasto para fazer o de calabresa, Elan? Nós gastamos uma receita inteira com recheio, tudo bonitinho, com a embalagem de R$14,30. Dá para vender em torno de 25 a Você 30 vê, reais. né? Você está falando isso, você vê como as coisas estão caras, né? Porque esse pão, por exemplo, às vezes a gente comprava na padaria, gastava 13, 14 Pois reais e é. achava caro. Daí eu até vi um tempo atrás, mas não era recheado assim, não era de 900 gramas, é menor. E eu vi e estava R$19. Eu achei um absurdo. Falei, gente, como tá caro, né? Mas na verdade está caro para fazer. Sim. A farinha aumentou, então Tudo você aumentou. precisa. Estamos falando hoje de empreendedorismo e você que está começando, você precisa dar valor no seu trabalho, Sim. entendeu? Você precisa entender que quando nós falamos de preço aqui, nós mostramos o que você vai gastar em material. Não se esqueça que você tem água, que você tem luz, que você tem a sua mão de obra, que você tem o seu tempo, que você tem o fogão, que tudo isso desgasta. Sim. Entendeu? Que então, tudo você tem que colocar no papel. Então, não adianta você gastar R$13, fazer um pão como esse e vender por R$15. Não dá. Se a pessoa fala pra você, nossa, mas é tão caro. É caro, mas é o seu preço. Então, cuidado para você não trabalhar de graça. Porque às vezes a insegurança, a Carol falou uma coisa muito importante, o seu medo de errar, de dar errado e tal, faz com que você comece a ter certeza de que a pessoa tá certa. Não, tá muito caro mesmo. Daí você trabalha de graça. Uma coisa, né, Carol, que você tá começando dentro da tua casa, você fala, não, a pessoa fala, mas você tá dentro da sua casa, não tá gastando nada. Não é verdade. Não, não é. Então, cuidado na hora de você fazer isso. Porque nós estamos falando de uma receita que custa R$18, de R$13 pra você fazer. Então, não dá para você ganhar menos de R$10, porque você não vai estar ganhando, você vai gastar mais para fazer. Não é, Elan? É verdade. E assim, o que eu vejo, a maioria
tem aquela falsa sensação de que se eu baratear o meu produto, eu vou conquistar clientes. E não é isso. Não vai mesmo. Não vai. Porque o cliente que vem por preço, ele vai embora por valor, ele vai embora por valor, né? Então, precifique direitinho. Qualidade. Exatamente. Valorize o trabalho, porque a gente fica horas ali desenvolvendo receita, preparando com todo carinho. Então, tem valor agregado aqui. Qual a embalagem ideal para eu vender esse... Aqui a gente pode colocar no saquinho, colocar uma fita. Eu posso colocar naqueles saquinhos mesmo de padaria, sabe? Sei. Escrever uns bilhetinhos, algumas escritas na própria embalagem, fica muito charmoso. Não se esqueça de colocar o seu adesivo, tá? Exatamente. Com o seu contato, WhatsApp, para a próxima encomenda. Isso mesmo. Vamos comer? Vamos. Mas Bom, eu quero comer um pedacinho desse aqui, mas depois acho que eu vou esquentar aquele ali para experimentar de calabresa também, entendeu? qual que você... Quero quente primeiro. Quente. Vamos por aqui. E daí eu posso desinformar assim? Pode, né? Pode. Elan, sabe o que Pão eu queria caseiro é perguntar pra você? maravilhoso. O que eu coloco pra untar? Manteiga ou desmoldante, ou mesmo Desmoldante, óleo de pode ser? cozinha, pode. Eu só não indico colocar A farinha, Porque porque fica feio, na verdade, né? e fica uma finalização muito grosseira, né? Então eu não gosto. Ai, que delícia, gente. Tá E é quente. bonitinho. A Elan já trouxe, eu esqueci de falar pra Elan trazer, ela já trouxe essas embalagens que é tipo saquinho de padaria mesmo, com aqueles negócios que parece grampinho de varal. Isso, fica Não bem é? bonito. Fica uma gracinha. Vou comer com essa manteiga aqui, tá? Vou tirar aqui do meio. pra Elan, ficar- como estão os cursos? Hoje eu ministrei um curso sobre precificação. A gente está falando de precificação. falando disso. Ministrei um curso sobre precificação. Estamos caminhando, graças a Deus. Olha, lá no Elan Bispo Confeitaria, que é o Instagram da Elan, tem o link na bio. No link na bio tem tudo lá da Elan. Tem o WhatsApp, tem as outras redes para você fazer a sua encomenda, tá? Então você entra lá e também para você se inscrever para os cursos. Porque a Elan tem feito muitos cursos que duram apenas um dia, Isso. outros cursos mais longos. Então tem vários tipos lá para você escolher. Exatamente. Qual que o pessoal prefere mais? Procura mais? O que procuram mais é o curso de bolos caseiros. Que é de um dia? E o curso de brownie, porque o brownie é muito versátil, né? Menina, todo mundo gosta de brownie, né? Brownie é maravilhoso, é E sensacional. você pode fazer um monte de coisa de brownie. Isso, é muito versátil essa receita. Então pode fazer o brownie, o sanduíche, o brownie comum, né, o tabletinho, bits de brownie, posso fazer torta brownie, bolo com brownie, ovo de Páscoa com brownie. É uma infinidade de receitas que a gente consegue produzir. Tô aqui mostrando, você tá na sua casa, tá? Olha, gente, derreteu toda a manteiga já, dá uma olhada, que delícia. Não, e vocês não têm. Sensacional. E a gente tá de jejum de café. Menina, jejum de café é uma coisa assim que eu acho que Deus devia atender a gente dobrado quando a gente faz jejum de café. Porque assim, é muito sofrimento, tinha que ser assim. Você tinha que pedir um e o senhor ia falar, não, pera aí, minha filha, que eu vou te dar mais, entendeu? Que é dureza. E daí ainda me faz um negócio desse que tem... Não tem cara, Carol, de café, de pão com café? Gente, pelo amor de Deus, viu? Olha, É muito bom. porque bom. nem o café a R$28 faz a gente parar de tomar café, entendeu? Verdade. Só um jejum para fazer a gente parar de tomar É café. verdade, isso é Menina, verdade. como é que o café pode custar R$28, né? É um absurdo, né? Meu Deus. Vamos experimentar essa delícia? Então, você quer um pedacinho? Bora secar esse choro, nada de desistir do sufoco. Antes dessa prova, Vem, Carol, comer. Deus, e Vem experimentar. Tá quentinho. Pode um pedacinho pra Carol? Pode vir. Vou pegar um pratinho. Judiação, Carol, você não comer. Tá ali do Então, lado. você tá só você comendo. Não, minha amiga, não pode. Venha comer. Lá embaixo, Lã. Aqui? Do ladinho ali. É. São Parece lindos os pães. Pão caseiro de mãe, sabe? Pão caseiro de mãe? Não tem gosto de pão caseiro de mãe? Tem. Hoje em dia a gente não tem tempo pra nada, né? Daí, Carol falou uma coisa séria. Você não tem tempo pra nada, daí você já encomenda da Elan. É isso mesmo. Não é? Isso mesmo, Porque gente. esse pão dá trabalho. Dá trabalho, Elan. Você espera mais meia hora. A pessoa tem que Pra ter nossa tempo. vida dá trabalho. Porque se você deixar, por exemplo... Carol, Se você Obrigada. fizer isso de Nada. manhã, Carol, pega a manteiguinha. Se você fizer de manhã, Vamos provar. hein, Elan? Não é verdade? Você não pode, por exemplo, você tem que descansar meia hora, você não pode deixar descansando de manhã e voltar à noite pra terminar. Porque o dia ontem... inteiro não pode, pode? Então, ontem eu fiz
de fermentação longa. Já que a Carol tá... Eu comecei pela manhã Tá e terminei indo, à né? noite, a hora que eu cheguei do... Então pode? Pode, tem fermentação longa. Aí eu terminei à noite, a hora que eu cheguei, fui ministrar a aula, cheguei em casa, era quase 10 horas. Aí eu fui assar o pão 10 horas pra gente lanchar. Cara, não tem desculpa, então. Não, porque eu pensei, você sai 8 horas da manhã, daí você vai deixar o trem Não, lá. tem, Era pra dá. deixar meia hora, você deixou até 8 horas da noite. Maravilhoso. Não é? É maravilhoso. Ai, que Parabéns. bom. Você vem no Bom Dia, volta mais vezes, tá? Aí Nós eu sempre tem- volto. O povo sempre Eu tá aqui volto. trazendo essa coisa boa. Uma Obrigada. delícia. Tá bom mesmo, É cara? uma delícia. Ai, que Então eu bom. posso fazer isso, falando sério agora. Pode. Saio de manhã, deixo lá com papel plástico filme. Se for a fermentação longa, super pode. E se for esse aqui, fermentou, põe na geladeira. 1 hora antes de assar, porque na geladeira vai interromper a fermentação. 1 hora antes de assar, você tira novamente, deixa ele em temperatura ambiente. E Daí vai abre pro e faço forno. tudo. Isso. Dá sim. Sovo de novo, abre e Não, já recheio. deixa ele prontinho. Deixa ele pronto, já modelado, bonito, põe ele na geladeira. Ou se não quiser, deixa ele no bowl, né, igual nós deixamos. Cadê? Aqui, tô perdida hoje. Deixamos aqui, ó. Eu coloco no plástico, em bowl, Certo. né? Para não pegar, não roubar umidade aqui na geladeira. Deixo ele lá. Aí a hora que eu resolver trabalhar com ele no final do dia, tiro, abro, aí eu respeito o processo de descanso. Tá. Tá? Daí eu não deixo mais a meia hora, que você deixei o dia inteiro. É, porque aí você vai Daí deixar, eu você só- modela e deixa mais uns 10, 20 tá. minutos e já pode assar. Então não tem tudo desculpa bem. para não desculpa produzir não o tem pão. mesmo. Desculpa, não tem. Não. Mas tem você pra fazer. Obrigada, meu amor. Eu que Te agradeço, eu amo, viu? também te amo muito. Obrigada por tudo. Sim. Obrigada a você, tá uma delícia. Ó, e Carol aprovou, Carol manja, hein? Ó, Maravilhoso. Obrigada. Obrigada, viu, Carol? Obrigada a você pela companhia também. Amanhã é dia de Trocando Ideias. Estou esperando às 2 horas da tarde com as nossas convidadas e nossos convidados. Gente, amanhã tem tantas histórias emocionantes para você. Você vai adorar. Histórias de pessoas que não desistem de lutar mesmo diante de um problema muito sério, de uma sentença de morte, de uma doença grave. Esse mês é o mês de conscientização e combate ao câncer, o mês de fevereiro inteiro. Você vai conhecer histórias amanhã que vão te reanimar. Você vai entender como é importante o amor, a fé, a esperança para você continuar independente do problema que você tenha. Pessoas que também nos inspiram. Você vai conhecer amanhã às 2 horas da tarde. Um beijo para você, Deus te abençoe e até amanhã.